Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Amém. Antes do pessoal sair, eu vou colocar mais uma vez aqui o número do WhatsApp para quem quiser receber o link da aula que eu vou dar no sábado sobre liturgia das horas. Será uma aula aberta, gratuita. Cadê o número? Sumiu. Sumiu, minha gente, minha Nossa Senhora. Cadê? Será uma aula aberta, gratuita. A gente vai falar sobre liturgia das horas. Achei. Será às 8h30 da noite, tá? Às 20h30. Arlen, mas eu não posso porque vai ser ao vivo, eu vou estar na igreja, eu tenho outro compromisso, eu vou receber pessoas na minha casa, eu vou sair, vou comer uma pizza, eu vou comemorar meu aniversário. Não tem problema. A aula vai ficar gravada e você vai poder assistir depois, tá bom? Então, esse é o número aí, ó, 779-9990-2134. A Jaque perguntou, Arley, posso assistir essa aula antes de começar o curso? Pode, Jaque. Essa aula é aberta tanto para quem é aluno do curso, para quem não é aluno do curso, para quem só tem curiosidade para entender um pouco a liturgia das horas, para quem já sabe e quer saber mais, para quem tem alguma dúvida, para quem quer aprender um pouquinho a manusear o breviário, para entender, afinal de contas, o que é essa riqueza aqui do breviário que a gente fala tanto, para você não cair nessa armadilha aqui. Vixe, eu tenho que falar, tem que ter cuidado com os termos. Não vou mais falar. Tem que ter cuidado aqui com os termos que se usa, né? Para você não ser enganado com falsas devoções. Porque existem... Veja bem, olha só que coisa interessante. Olha que coisa. Existe um tratado que nós fizemos, a nossa consagração à Santíssima Virgem Maria, que outras pessoas também fizeram, né? Chama-se Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Pensa bem. Se existe uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, é porque existem devoções que não são verdadeiras. Já parou para pensar nisso? Se existe uma doutrina verdadeira, é porque existem doutrinas falsas. Se existe uma religião verdadeira, é porque existem religiões falsas. E como discernir isso? Se existem devoções verdadeiras, legítimas, chanceladas pela igreja, existem devoções falsas que você acha que está rezando, você acha que está adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, mas você não está. Você está colocando você no centro da oração. Se você colocar você no centro da oração, deixou de ser oração. Você não é o centro. Não é uma oração umbigocêntrica. Entende? Ana Paula está perguntando. Eu não estava aqui ainda. Quando vai ser a outra, amigo Arley? O que, Ana? Eu não entendi. A outra o quê? A outra aula? Eu não entendi, não. Me desculpe. Me desculpe, eu não entendi. Se puder falar aqui de novo, tá bom? Então é o seguinte. A nossa oração não pode ser uma oração umbigocêntrica, no sentido de que o nosso umbigo esteja no centro, o nosso eu esteja no centro. Nunca, mas não mesmo. Não é. Aqui já é um critério de discernimento, já é um critério para você discernir, perceber quando uma devoção está indo para o caminho errado. Ah, a consagração de Nossa Senhora, Ana. Entendi agora. Não sei, minha gente, quando será? Não sei. Eu tenho que ver com o dono da casa, tá bom? Porque no dia 30 desse mês, nós vamos começar uma preparação de consagração a São José. Então, nós iremos até novembro. Então, daí, para a gente colar com uma consagração à Santíssima Virgem Maria,
Não sei, vocês sabem que a consagração a São José, tem alguns dias que ela é bem demorada. Para quem está lendo ali, nossa, tem dias, assim, que são acho que 7 folhas, não são nem 7 páginas, 7 folhas ali, lendo. Então, às vezes, fica bem pesadinho para quem está do lado de cá, lendo ali constantemente. Mas eu vou conversar com o Tiba, tá bom? Então, exatamente, Maria Auxiliadora, é Cristo no centro. A razão é Cristo no centro. É claro que quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo, isso se reflete sobre nós, certo? Isso vai se refletir sobre nós, mas aqui está um critério para você perceber como é que está essa oração. Porque isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, isso aqui, isso aqui não é uma oração católica, tá? Se você tem, não use, não leia. Isso aqui não vale para o católico. Nós temos as nossas orações oficiais. Nós temos os nossos hinos. Aqui são reflexões cuja perspectiva não é a perspectiva da Igreja Católica. Entendeu? Não, não é. Aí alguém pode falar, mas eu gosto, né? Não faz mal. Você acha que não tem nada? Porque um tipo de devoção, um tipo de oração que faz você ficar viciado em colocar você no centro, faz intensificar e achar que você é o centro da vida. Que as coisas devem girar ao seu redor, ficar gravitando ao seu redor. E não é assim que funciona. Isso faz você permanecer em um estado de adolescência prolongado. Porque quem pensa que as coisas devem girar em torno de si é uma criança. E exatamente por serem crianças, a gente vai educando. Então, minha filha Teresa, por exemplo, ela acha que as coisas são para ela. É meu, né? Então, é natural, porque aquela coisinha ali precisa ser educada. É preciso que um adulto vá mostrando para ela que as coisas têm uma ordem. Existe uma ordem no mundo, existe uma ordem da casa antes que ela viesse, antes que ela nascesse. Então existe a cama do papai e da mamãe, existe o quarto do papai, existe, sabe? Ela precisa ir entendendo que as coisas não são dela. Com toda criança é assim. Então presta atenção, que coisa interessante. Uma oração que vai viciando você em colocar você no centro dessa oração, que é uma falsa oração, vai cada vez mais fazendo você entender que tudo que acontece é uma injustiça contra você. Olha que neurose. Olha que coisa neurotizante. Como se tudo tivesse que ser na razão do seu olhar. E não é. Não é assim. Entende? Presta bem atenção no testemunho dos santos. Presta bem atenção, meus amigos, na resposta de Carlo Acutis. São Carlo Acutis, rogai por nós. Quando perguntaram para ele lá no hospital, ele, no seu tratamento, diante de tanta dor, o médico falou para ele: você está sentindo dor, Carlo? E ele disse: existem pessoas que estão sofrendo mais do que eu. Olha só. Entende? Entendeu? É isso aí, Raíssa. Entendeu? Maria Luísa, eu estou usando sempre aqui, tá bom? Amanhã a gente deve ler mais um salmo aqui. Então, presta bem atenção, não é só, meus irmãos, não é só na forma de oração, porque muitas vezes isso vem uma forma de uma música, cuja perspectiva não é católica e você acha que é uma música católica. Você acha que é uma música que vai te levar à oração. Não vai. Ela está viciando a sua percepção para olhar somente para você, que Deus deve te servir, entendeu?
que Deus vai realizar todas as promessas na sua vida. Que promessa? Deus te prometeu o quê? Deus não está aqui para te servir não, meu irmão. Somos nós quem devemos servi-lo e adorá-lo. Essa coisa de que Deus vai me honrar, que Deus, que história é essa? Isso não é cristão, isso não tem respaldo na tradição da igreja, na vida dos santos. Eu nunca vi uma oração de um santo que Deus irá me honrar, que Deus irá cumprir na minha vida todas as promessas, que Deus irá fazer da minha vida um milagre. Que história é essa? Deus não está aqui para te servir definitivamente. Você pega aqui o breviário para rezar, você chega nas preces, você não vê uma perspectiva de oração assim? E olha que todas as preces a gente reza por tudo quanto é situação. Pelo Brasil, pelos políticos, por tudo a gente reza. Mas você não vê em nada, desde o Papa até os primeiros santos da igreja, ninguém se colocando no centro da oração. Como se Deus tivesse que te servir, te honrar, cumprir as promessas na sua vida, com uma teologia, uma pseudo-teologia da prosperidade, travestida de religião, que já entrou no nosso meio, que aparece muitas vezes em forma de oração espontânea, que aparece muitas vezes em forma de canção, que tem muitos erros teológicos, não é pouco não, muitos erros teológicos, muitos. Muitos erros teológicos. Muitos erros. Olha que coisa. Já que eu estou aqui com o breviário aberto, eu vou ler aqui um hino. Um hino. Esse hino aqui de hoje, quinta-feira, o Papa rezou esse hino aqui, tá? O Papa rezou, os monges rezaram, as religiosas rezaram. Diz assim: já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Olha, tá falando de si aqui? Você começou o dia assim? Olha como você começou o dia. Observando a realidade. Você nem tá olhando para você. Gente, isso é tão interessante que isso faz você sair de si. Esquecer você, esquecer o seu sofrimento. Dar uma perspectiva sobrenatural à sua vida e à realidade que te cerca. Eu não estou dizendo que nós não devemos rezar por nós. Não é isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir ao Senhor que nos cure, pedir ao Senhor que olhe por nós. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma falsa oração que vai viciando o seu olhar em você mesmo. Portanto, existem momentos sim que a gente vai fazer essa oração. Padre Léo fazia isso muito bem, que era a cura interior, né? Então, existem momentos que você precisa fazer isso. Você precisa, com o olhar em Jesus, olhar para você, sim. Mas primeiro olhando para Jesus. Já surge a luz dourada. Você está olhando para quem? Você está olhando para fora. Já surge a luz dourada. A treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira que a todos envolvia. Alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga paz, pureza ao coração. Ó, agora você voltou para você, mas primeiro olhando para fora.
Longe a palavra falsa, o pensamento vão. Decorra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solícito nos segue, da aurora ao sol poente. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Olha só que coisa interessante isso aqui. Isso aqui está na oração oficial da igreja. Não é o leitor, não é o centro. O leitor não é o centro, porque se o leitor fosse o centro, seria basicamente assim: você acordando, louvando a Deus, porque você precisa louvar, porque você precisa olhar para Jesus, porque você entende? Então tá o tempo todo falando de você primeiro para olhar para Jesus. Deus vai ficando em segundo plano, primeiro é você. Entendeu que armadilha? Que armadilha? E você fica viciado nessa coisa. Viciado nessa coisa. Eu tinha uma secretária que ela é católica, né? Mas nas minhas conversas com ela eu percebia que ela sofria desse mal, né? Não por maldade, não. Mas ela tinha essa percepção um tanto quanto equivocada e ela achava que tudo assim que estava acontecendo, né, acontecia por ela. Então se algo dava errado, é porque tinha alguma coisa perseguindo ela. Era uma provação do inimigo, assim, e o que é interessante é que sempre era uma perseguição do inimigo, como se o nosso inimigo fosse um só. E a teologia diz que nós temos 3 inimigos: Satanás e os demônios, o mundo e nós. Olha só, nós temos pelo menos 3, né. Satanás e os demônios, o mundo e nós. Então ela nunca interpretava que as coisas que aconteciam podiam ser coisas da vida que estava acontecendo, mas ela sempre dizia que era o inimigo perseguindo. Então ela não se responsabilizava também pelas coisas que aconteciam. Ela não enxergava ou enxerga que muitas vezes as coisas que aconteciam e acontecem na vida dela pode ter sido fruto das suas próprias escolhas, escolhas erradas. Então agora pensa, como uma pessoa que tem esse olhar viciado em achar que tudo que acontece é para prejudicá-la, se ela não olha com responsabilidade sobre si, para entender que ela faz escolhas equivocadas na vida, todos nós fazemos, né? Escolhas equivocadas na vida, como é que você se confessa? Se você acha que você é sempre, sempre, sempre vítima. Olha que processo neurotizante, gente, e nunca culpado. Como é que você vai se confessar? Porque diante do sacerdote, que está agindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que que você faz? Eu pequei, eu agi por malícia, eu provoquei isso. É assim que você se confessa? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Você não diz assim, que eu pequei porque você não se confessa se justificando, porque se você se justifica no ato, não houve pecado, você não precisa você não precisa de absolvição. Nós estamos ali exatamente para reconhecer que nós somos culpados, reconhecer a nossa malícia. Então, nós precisamos sempre observar, sempre, se determinadas formas de fazer oração
porque existem orações que não nos conduzem ao céu, está fazendo a gente viciar em nós, mas muitas, 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 entendeu? Muitas. Sim, Rosângela. Por isso que eu falei que é um processo neurotizante e neurotizador, né? É um espectro, a pessoa entra no espectro, né? Então, é, no caso que eu peguei aqui, é um caso muito mais evidente, é mais claro que, nossa, essa pessoa realmente tá num processo de neurose, né? Mas guardadas as devidas proporções, desculpem aqui, guardadas as devidas proporções, pode acontecer que em um nível menor você esteja assim também, sem perceber. É por isso que eu estou conversando isso com você, para que você faça essa observação. Se você está sempre, sempre, sempre considerando você como centro. É por isso que volta e meia eu estou sempre falando assim, ó, olhe para Jesus, fixe os olhos em Jesus. Todas as vezes que você estiver reclamando da sua dor, reclamando do seu sofrimento, faça a seguinte oração: Jesus, o Senhor sofreu muito mais. O que é a minha dor diante da sua dor? O que é a minha dor diante de tantos sofrimentos que o Senhor recebeu e recebe, e que naquela cruz o Senhor viu tudo, inclusive os meus pecados, contribuindo para intensificar a dor do seu coração chagado. Tiago Prado colocou um comentário interessante aqui. O mundo quase todo está nessa neurose como protagonistas da própria história de heroísmo. É basicamente isso mesmo, como se todos nós, assim, todo mundo tivesse uma grande missão, como se todo mundo fosse chamado, assim, tem uma missão grandiosa para realizar. Que missão grandiosa? Não existe isso. Não é todo mundo que tem um chamado grandioso, não. Não é todo mundo que é apóstolo, não é todo mundo que é profeta. Não é. Você precisa ser santo, assim como eu preciso ser santo, obedecendo a nossa vocação. Que loucura é essa de que você foi chamado para uma grande missão, para um ato? Como assim? Que história é essa? Talvez o seu chamado seja ser ali, na simplicidade da vida, e é o que a maioria é, o chamado da maioria, na simplicidade da vida, na sua casa, na educação dos seus filhos, lecionando lá na escola ou no seu negócio, mas sendo santo ali. Não caiam nessa teologia completamente louca, pseudo-teologia, de fazer com que você seja o centro, que as coisas devem te servir, de achar, é uma moda, assim, achando que Deus falou com você, Deus falou comigo. Não, Deus não falou não, é o teu pensamento. Não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo que tem dom de cura. A nossa relação com Deus é através da igreja, porque é Jesus o mediador. Não é assim direto. Eu não falo com Deus diretamente como eu estou falando com vocês. Claro que eu converso com Ele. Eu vou diante do Santíssimo e falo com o Senhor. Mas eu, pelo menos, não ouço Nossa Senhora me falar, ou Jesus me falar, ou os anjos me falarem, ou os santos falarem comigo. Pelo menos assim, considerando que estejamos todos nós engatinhando nas moradas, né? Porque
Nem os santos, Deus, gente, nem os santos, Deus falou diretamente com todos. Porque para que Deus fale com o santo diretamente, ele precisa estar numa outra morada, no outro nível da vida espiritual. Não é assim. Meu pai diria assim: tem que comer muito feijão com arroz, entendeu? Para você chegar lá. Então, não pense você que, não, porque Deus está falando comigo. Tem vários vídeos assim na internet, né? Porque Deus falou comigo que não sei o quê. Não, não falou não. É você conversando com você. E você está dando ao seu pensamento o nome de voz de Deus, mas não é. Não é não. Desde coisa. De achar que você tem os dons sobrenaturais no mesmo nível assim de Elias, de Moisés, sabe? Não é. Não é assim. E hoje é muito fácil as pessoas serem levadas ao engano. Por quê? Porque falta catequese sólida, as pessoas não conseguem mais discernir as coisas, as pessoas estão muito vulneráveis, porque olha só, geralmente, meus amigos, isso aqui é conversa séria de um amigo, tá? De um amigo. As pessoas, assim, gente de mau caráter que usa a religião para enganar, sabe que as pessoas que estão dentro da religião, a maioria tem uma vulnerabilidade psicológica no corpo através de uma doença, de uma perda, de um transtorno, porque geralmente são as pessoas que estão recorrendo à religião. Geralmente, por favor, entendam o que eu estou querendo dizer. Então, esse tipo de gente mau caráter, que quer enganar, que quer dar golpe, manipula de forma mais fácil um público religioso. Por quê? Porque as pessoas estão vulneráveis. E quando você está vulnerável, quando você está machucado, quando você está numa situação de perda, de dor, de sofrimento, mais fragilizado, é muito mais fácil você acreditar nas coisas. Porque você não está raciocinando bem. Tá entendendo? Então é fácil ser enganado. Muito fácil. Muito fácil. Então, contra isso, o que nós devemos fazer? O que a gente precisa fazer? Estudar, estudar e estudar. Porque aí sim você consegue perceber: opa, onde é que a coisa está indo errado aqui? Eu lembro que poucos dias antes do meu casamento, conversando com o padre Ricardo, não o padre Paulo Ricardo, o padre Ricardo Marques, e eu fiz uma call com minha esposa e ele, né? Uma reunião com ele antes de nós nos casarmos. E eu nunca vou esquecer o conselho dele. Ele falou assim: Arley, você agora vai casar e você precisa cuidar das coisas que entrarão na sua casa. Porque as novidades, elas entram de forma sorrateira, sem se perceber. Eu nunca vou esquecer esse conselho dele. Porque, de fato, nós devemos zelar pelas novidades que chegam na nossa casa e que muitas vezes você não percebe. Agora, assim, ele falou casa no sentido aqui físico, né, da minha família, mas pode ser a sua casa, o seu coração e a sua mente, o seu imaginário. Então, a doutrina, ela nos ajuda a de fato ficar assim, ó, os pés na Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana.
Uma vez, para concluir aqui, hã, um amigo, eu perdi esse amigo, né, ele faleceu bem jovem, assim, e ele era espírita convicto. E, eh, ele falando de um líder dentro do espiritismo, que eu não vou falar o nome, mas esse líder já se foi, né, vocês sabem quem é. E ele, para tentar me convencer da honestidade e do caráter reto desse líder, né, desse enganador, ele falava assim: "Mas essa pessoa, ela não enriqueceu, essa pessoa não tem bens, não deixou testamento, não teve riquezas, doou tudo, 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 tudo". E eu virei para esse amigo e falei assim: "É porque você acha que o homem só é conduzido pelo dinheiro. Existem pessoas que não querem dinheiro. Existem pessoas que querem fama, reconhecimento, prestígio. Nem todo mundo faz um movimento de enganação pelo dinheiro. Então, isso é não entender os movimentos da alma humana. Nem todo mundo, nem todo mundo está enganando por dinheiro. Então, é uma falsa ideia achar que, se o sujeito não enriqueceu, logo ele é idôneo. Opa, opa, não é assim que funciona. Porque existem pessoas que não estão nem aí para o dinheiro, elas não querem dinheiro. Elas querem reconhecimento, elas querem prestígio, elas querem fama, elas querem manipular, elas querem influenciar. Os metacapitalistas precisam de dinheiro? Mais, para fazer controle da sociedade, para manipular a opinião pública? Não. Eles querem de fato manipular, controlar, não querem dinheiro, entendeu? Então, nem todo charlatão, nem todo enganador engana através do dinheiro. Não pensem vocês que o enganador, o mau caráter, está fazendo muitas vezes aquilo por dinheiro. Não é. Nem sempre. Nem sempre. Muito bem, Rosemary. Poder. E se vocês forem investigando os movimentos da alma desordenada, né? Vocês vão descobrindo várias motivações que podem conduzir as ações de uma pessoa. Nem sempre é dinheiro. Nem sempre. Então, o público da religião, o mau caráter, ele percebe facilmente que é mais fácil ele conduzir. Isso religião, eu estou falando na religião de um modo geral, tá? De um modo geral. Ele percebe que é mais fácil conduzir considerando a vulnerabilidade desse público. Porque se eu falar assim para você, você nesse momento que está sentado aí, no sofá, presta bem atenção, que amanhã você vai ter uma notícia que vai mudar a sua vida. Essa oração que você fez hoje não foi em vão e o Senhor vai ouvir. Eu vou perguntar, tem 1000 pessoas aqui, e esse vídeo aqui vai chegar a 7.000 pessoas, 9.000 visualizações. Qual a probabilidade, meus irmãos, de que uma pessoa esteja nesse momento sentada no sofá assistindo e que de fato ela fez uma oração e que eu simplesmente, numa oração vaga, fiz uma pseudo-profecia dizendo que Deus vai ouvir essa oração que você fez agora porque não é em vão. Amanhã você vai receber uma notícia. Uau! Que coisa extraordinária! Isso é charlatanismo, isso é enganação. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, que as pessoas não tenham dons. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas essa coisa vazia, em que você, diante de um público grande, sabendo que nós estamos aqui num público bem grande, qualquer coisa que eu jogar aqui, alguém vai se identificar. Não é verdade, gente? Você que está sem emprego e que rezou esta noite por um emprego, você vai ter uma notícia essa semana. Pelo amor de Deus, quantas pessoas aqui estão sem emprego? Aí acontece de você realmente conseguir um emprego, porque você já estava buscando um emprego, aí você associa, opa, foi aquilo que o Arley falou. Arley é poderoso, ô menino poderoso. É nada, não é não, não é não, não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder nem dentro da minha casa, que quem manda é minha mulher. Ai, ai. Quem sou eu? Quem sou eu pra pra mandar aqui, né? Graças a Deus que mandam as mulheres que mandam. Então, meu irmão, presta muita atenção, não se deixe levar por estas coisas, porque muitas vezes eu já vi muitos casos das pessoas deixarem a nossa fé porque estavam em um momento de fragilidade e ouviram essas falsas profecias e foram para outra religião. Mas por quê? Porque estavam no momento de fragilidade, entendeu? Estavam num momento de fragilidade. Se você fizer esses exercícios espirituais, rezar bem, a probabilidade desses momentos de dor, quando chegar, você estar mais forte para encarar isso e não se deixar ser levado, é maior, para não se enganar, entendeu? Não se enganar. Então, assim, existem dons extraordinários, graças a Deus, a nossa igreja, nossa, basta ver a vida dos santos, né? É cada dom, né, que você fica, meu Deus do céu. É, negócio é lindo, né? A história da nossa igreja é fantástica, da vida dos santos, fantástica. Nossa, nós temos, nossa, mas não é assim com qualquer um em cada esquina. Não é assim. Sejamos mais inteligentes, né? E vamos ponderar a razoabilidade das coisas usando a nossa inteligência, julgando as coisas com inteligência e tentando contrapor as coisas com razoabilidade e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de eu não antes de eu me converter, mas um pouco antes do processo, assim, ainda no processo de conversão, de volta para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu olhava para as missas do Vaticano e eu achava aquilo morto, eu não gostava daquilo, sabe? Eu falava: "Nossa, que coisa, né, maçante, morta, sem graça, aquele negócio de canto gregoriano, né, o papa lá andando devagarzinho, incensando". Eu, do alto da minha vaidade, julgando, achando que aqueles senhores que estavam ali, os cardeais, o papa, os sacerdotes, não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso é uma mentalidade completamente revolucionária, porque ele acha, no caso eu achava que eu tinha o jeito certo de fazer a liturgia católica, que era o jeito de chamar, de tocar nas pessoas, entendeu? Imagina a bagunça. Gente,
aquelas pessoas ali, os cardeais, o Santo Padre, que é o único homem infalível da face da terra em matéria de fé e moral, não reza com esse poder, gritando, como se estivesse tentando manipular o Espírito Santo, porque Deus há de fazer, entendeu? Deus há de operar na sua vida. Espera lá, o homem mais infalível, o único homem infalível da face da terra, reza na maior simplicidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que não é a força da sua palavra, mas é um coração contrito que move o coração de Deus. Não é a força da sua expressão, dos seus gestos. Não, 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 não é isso. É a simplicidade do coração. Aí você olha, hoje, né, eu, graças a Deus, não por merecimento, mas por misericórdia divina, eu, quando eu lembro desses pensamentos, eu falo, minha Nossa Senhora, como eu era estúpido. Meu Deus do céu, por isso que Nelson Rodrigues falava, jovens, envelheçam imediatamente, envelheçam. Porque o jovem, meu Jesus, faz muita besteira, né? Então hoje eu olho assim, falo, que coisa maravilhosa é a liturgia católica. Tudo é tão perfeito, tudo é tão singelo, os movimentos são tão leves, sabe? A música é suave, porque tudo está em função do que se celebra ali. Porque naquele momento, quando o Papa pronuncia aquelas palavras, o Papa ou o sacerdote ou o bispo, eles têm um poder nas mãos, que é de mudar a substância daquele pão. Como diz o Tiba, só isso. E aquele pão vai deixar de ser pão. E vai ser a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele vinho vai mudar de substância. De substância, imagina você. E não vai ser mais vinho, será o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Só que você, meu irmão, só vai entender isso. Você só consegue fazer essa distinção. Você só consegue fincar os pés de fato na verdadeira fé se você não negligencia o estudo da verdadeira religião. Se você de fato continuar até o fim da sua vida se formando para amar mais a Deus, para servir melhor, para entender melhor. E, consequentemente, você não será facilmente enganado, levado por esses ventos de doutrina estranha, como diz a Sagrada Escritura. Porque a igreja, diz a Sagrada Escritura, é a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. É ela. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Amém. Obrigado, Kátia. Amém, Jacinta. Clarice, Ali, você me alertou para uma coisa que eu faço muito, igual a sua secretária. Clarice, que bom que você foi sincera e honesta com você mesma. Porque é isso que a gente precisa fazer, sem perceber, gente. Às vezes a gente entra nesse espectro, sem perceber. E às vezes, conversando com outro irmão, ouvindo uma pregação, assistindo uma aula, você vai se libertando, porque a verdade de fato liberta.
entendeu? E você vai se convertendo para vários aspectos, você vai mudando, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai se convertendo. É assim que funciona mesmo, é assim que funciona. Que bom. E que bom que, assim, você vai olhando para o Senhor e, gente, você sem perceber, as coisas vão mudando, entendeu? Porque você está olhando para Ele. Quando uma criança está machucada e ela está chorando, se você ficar vamos pegar aqui o caso, né, a criança machucou o pé, tá chorando, aquele escândalo, aquele berreiro. Se você pegar o pezinho dela e ficar olhando, "Olha aqui para o seu pé, meu filho, tá saindo sangue, mas eu vou colocar remédio". O que que acontece? Essa criança chora mais, porque ela está olhando para si. O que que você tem que fazer para a criança esquecer? "Olha lá o avião, filho, que coisa linda. Olha, filho, aquele carro, que legal". E de repente a criança: "Onde, pai?". "Ali". "Nossa, é mesmo? Que coisa linda". O que que aconteceu, meu irmão? Você tirou a atenção de si e de repente você nem tá lembrando de você mesmo. Isso isso é um negócio psicológico, né, mas a gente pode aplicar na nossa vida de oração. Quando você deixa de olhar para você e olha para Jesus, o que que São Carlo Acutis, hoje foi São Carlo Acutis aqui, hein, falou: "A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é quando você olha para si". Não é verdade? Quando a gente tá olhando só pra gente ali, ó, que a gente tá naquele reme-reme, entendeu? "Ah, porque isso? Ah, porque isso não deu certo, falta isso, falta isso". Você vai colhendo, porque, assim, a nossa mente tem essa capacidade de ficar buscando coisas negativas e acumulando sobre nós. Porque faltou isso, falta pagar isso aqui não deu certo, elaborei esse projeto, não deu certo, falta isso, é o fulano que tem inveja de mim, é o outro que não gosta de mim, a irmã, é o vizinho. Você é tanta coisa que você vai pegando, que você vai selecionando, que você fica o centro. Aí quando você resolve rezar, ao invés de você olhar para Jesus, você faz uma oração umbigocêntrica. Senhor, por que isso aqui eu preciso fazer? Por que isso eu preciso fazer? Isso eu preciso resolver? Isso aqui precisa dar certo na minha vida? Isso aqui o vizinho eu preciso que o senhor. É só você. Mas, como na criança, se você começar a olhar para Jesus, entendeu? De repente, aquela dor vai ficando mais leve. Porque assim como a criança que tá lá com o dedo cortado, pra ela é aquela coisa pior do mundo, parece que tá saindo as tripa, tá chorando demais. Mas se você falar: "Olha filho, que coisa legal", a criança esquece rapidamente, ela nem lembra aquilo ali, entendeu. Mas se você voltar de novo: "Olha o dedo aqui como é que tá", não, entendeu. É isso que você precisa fazer. É uma analogia imperfeita, claro, né. Mas não é verdade que muitas vezes nós estamos olhando só para a nossa ferida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? O tempo todo é só a ferida. Que coisa é essa que passa ano e entra ano, já tem mais de 50 anos que você está na mesma ferida, olhando só para você? Esquece um pouco, entendeu? Olha para os olhos de Jesus, olha para Jesus. Quando você entrar numa igreja, faça isso, adore nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto não só de me ajoelhar, me prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo, mas eu gosto de olhar para os olhos dos santos. Se tem um santo, eu me aproximo e falo com o santo. Peço para ele rezar por mim, por minha família, e olho, me ensina a amar a Jesus como você amou, com esse olhar aí, porque geralmente o santo, ele tem aquele olhar de piedade, né, contemplativo. E você olha aquilo e aquela arte vai sendo refletida em você. Mas por quê? Porque você olhou para lá. Porque você ficar o tempo todo só para você, meu irmão, não vai dar certo não. Não estou dizendo que não se deva fazer isso, entenda.
Tiver um quadro de Jesus, uma imagem de Jesus, olha para ele, olha para Nossa Senhora. Tiver uma imagem de Nossa Senhora, as imagens de Nossa Senhora das Dores, assim, são imagens que me comovem. Então você olhar e rezar uma Ave Maria em reparação a tantas ofensas, porque se você senta diante da Santíssima Virgem Maria, eu sei que muitas vezes a dor é tremenda, é grande demais, e é válido você rezar, não tem problema. Mas muitas vezes você pode fazer um esforço maior, um pouco maior e falar assim: "Minha Santíssima Mãe, toma aqui essas dores e usa como a senhora quiser". O que que você está fazendo, meu irmão? Você está dando um aspecto sobrenatural a essa dor, entendeu? Minha mãe, aqui ó, eu te ofereço tudo isso aqui que eu estou passando, para que a senhora converta mais pessoas, principalmente a mim, que sou tão pecador, que carregue isso aqui de forma meritória para libertar tantas almas do purgatório, para reparar tantas ofensas ao seu imaculado coração, ao coração do seu filho Jesus. É assim que a gente vai fazendo. É assim que a gente vai fazendo. É assim a oração do católico. É assim que nós rezamos. Sempre façam isso, olhando para a história da igreja, como os santos rezaram, e vai imitando os santos, vai imitando os santos. Olhando para a oração da igreja e vai imitando, olhando para os salmos e vai imitando. É assim que a gente faz. Não é colocando o nosso ser no centro. Nós não somos o centro de nada. Centro é Jesus. E ele deve ser, de fato, o centro e o rei das nossas vidas. Amém? É isso aí.